estamos de volta aqui para mais um projeto. Hoje nós vamos ver pontos novos, né? E vamos fazer um chaveiro bombom, tá? A gente vai precisar de sobra de linha. Eu não vou poder dizer para vocês Tex, o nome da linha, porque isso aqui é sobra e eu até ganhei de uma prima que me deu algumas sobras dela. Eu vou tentar fazer o corpo do bombom com essa que tem menos, não sei se vai dar, e o babadinho com esse que tem mais. Eu já tinha feito um aqui ao contrário, por isso que eu quero fazer ao contrário. Se não der certo, eu troco no meio do caminho, mas aí vocês já vão ter visto o que eu quero mostrar. Manta acrílica para fazer o enchimento do bombom, ou qualquer, como a gente já conversou sobre isso, qualquer material que vocês tenham que possa fazer enchimento. Pano picado, espuma, algodão, o que você tiver em casa, se você não tiver a manta acrílica. Marcador de ponto, agulha de tapeceiro para o acabamento. Eu vou usar agulha de 3 milímetros. Então vocês vão ver a linha, né? O fio que você tiver aí que seja compatível com a agulha de 3 milímetros. Como eu ensinei, como eu mostrei nos primeiros vídeos, ó, fica certinho. Por que de 3 milímetros, uma agulha menor? Para não ficar um bumbum desse tamanho, não ficar um chaveiro gigantesco, né? A basezinha do chaveiro, a argolinha do chaveiro e o elo para prender na peça. E 2 alicates para a gente abrir as argolinhas e fazer tudo direitinho. Ok? Como que vai ser isso? Vamos começar, como a gente sempre faz, né? Mostrando a receita. Nem sempre eu vou poder fazer receita assim, tá? Porque tem algumas receitas, alguns pontos que são muito complicados da gente escrever, descrever. Então, enquanto der, eu vou fazer assim. Quando não der, a gente vê como é que faz na prática e volta o vídeo até aprender a fazer o ponto, tá? Então, vamos lá. Nós vamos começar com 6 pontos baixos no anel mágico. Aí vamos fazer, como nem a gente fez no porta-copos, no supra, lembra? Que a gente aumentou, então a rodela ia aumentando também. Nesse a gente vai ver como faz a diminuição. O aumento são 2 pontos em um ponto de base. A diminuição a gente fecha 2 pontos juntos, né? E quando a gente diminui, a gente vai crescendo o trabalho, não vai aumentando o raio, né? A gente vai crescendo para cima. E é isso que a gente quer, para poder ficar nesse formatinho aqui. Então a gente vai colocar 6 pontos baixos no anel mágico, vamos fazer um aumento em cada ponto de base. Só que essa carreira aqui, a gente vai pegar, quando a gente for fazer o aumento, a gente vai pegar pela alcinha de trás, porque a gente precisa que fique essa alcinha no final para a gente poder pegar com a outra linha e fazer o babadinho da embalagem do bombom. Aí depois um ponto baixo, um aumento, vamos ficar com 18 pontos. Depois 2 pontos baixos, um aumento, vamos ficar com 24 pontos. Então agora eu não quero mais fazer aumento, porque se eu continuar fazendo aumento, vai ficar igual o porta-copos e o suplar. E não é isso que a gente quer. A gente quer que fique uma bolinha, um ovinho redondinho, como tá aqui, né? Aí, da 5ª carreira até a 12ª carreira, eu vou fazer sempre 24 pontos baixos, porque aí ele vai crescendo. E na 12ª carreira, quando eu chegar nessa 12ª carreira, eu já vou colocar o meu enchimento. Não vou lotar, porque senão depois eu não consigo continuar trabalhando, mas eu boto o máximo que eu conseguir colocar sem me atrapalhar. Aí, coloquei o enchimento, a gente vai começar na 13ª carreira a fazer as diminuições. Do mesmo jeito que a gente fez da outra, os aumentos, só que de trás para frente. Eu comecei com um em cada ponto, um ponto baixo e um aumento, 2 pontos baixos e um aumento. Agora eu vou 2 pontos baixos e uma diminuição, vou ficar com 18, um ponto baixo e uma diminuição, vou ficar com 12, e uma diminuição em cada ponto baixo, vou ficar com 6. E nessa hora a gente vai fazer do mesmo jeito. A gente vai fazer a diminuição pegando pela alcinha de trás, para também ficar aquela alcinha e facilitar meu trabalho quando eu for fazer o babadinho da embalagem. Aí depois eu vou fechar com anel mágico invertido. Como eu falei, o ponto que a gente vai aprender é isso, como que a gente faz anel mágico invertido, tá? É mais fácil do que o normal.
mas a gente vai ver. E vamos começar fazendo o chaveiro e o babadinho, depois eu volto para mostrar a receita pra gente ver como que faz, ok? Então vamos começar. Eu vou tentar ver se eu consigo fazer, se essa quantidade de linha aqui dá pra eu fazer o corpo todo do bombom, tá? Pra ficar diferente do outro. Então vamos lá. Anel mágico, lembrando como é que é o anel mágico? Eu vou fazer só com um dedo para não ficar muito grande. Pego o fio por cima do dedo, passo o fio do novelo por cima do que eu já passei no dedo, seguro aqui atrás, venho com a agulha por baixo desse que tá enrolando o dedo, puxo esse que eu tô segurando e fecho. Pronto, tá aqui o anel mágico. Agora eu vou colocar 6 pontos baixos aqui dentro, lembrando que esse fiozinho tem que ficar aqui junto, porque é ele que vai fechar o anel depois. Aí vamos lá, 6 pontos baixos. Eu vou pegar, como eu acho que eu falei isso pra vocês num dos primeiros vídeos, que eu gosto de fazer amigurumi puxando a linha por cima dela. E não como a gente faz normalmente, que é por trás. Eu puxo pela frente. Por quê? Quando a gente puxa a linha pela frente, a gente deixa o ponto mais apertadinho, mais fechadinho. E para amigurumi isso é legal, porque fica menos buraquinho entre os pontos e não corre o risco de vazar, né? Do enchimento sair pelo buraquinho. Então, já fiz um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3, 4, 5 e 6. Pronto. Alongo aqui para não soltar e vamos fechar o anel mágico. Só puxar. Puxou, 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 fechou. Ok? Aí agora a gente vai continuar trabalhando. Lembra que na receita diz que é um aumento em cada ponto? Então vamos lá. Então pequenininho. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é o meu 6º ponto baixo do anel mágico. Então, lembra que eu falei que tinha que pegar pela argolinha de trás e não pela da frente, pra gente poder ficar com essa argolinha para fazer o babado? Então, no meio das 2 perninhas do ponto baixo, eu pego. E a gente tem que prestar muita atenção quando a gente tá fazendo pegando ao contrário, pra gente não pegar errado, tá? Pegar pela frente, fiz o meu primeiro ponto baixo. Como é um aumento, mais um ponto baixo nesse mesmo ponto de base. Pronto, agora chegou a hora da gente usar o nosso marcador. Eu fiz 2 pontos aqui, né? Então, o primeiro ponto dessa carreira é esse aqui. Eu vou marcar. Quando a gente trabalha circular, é muito importante colocar o marcador pra gente não se perder, não saber em que carreira que tá. Porque se eu for fazendo direto, ih, meu Deus, e agora? Que carreira é essa? E pode prejudicar o trabalho e ter que desfazer tudo ou ter que ficar perdendo tempo contando. Então, vamos lá. 2 pontos baixos em cada ponto de base, lembrando de pegar pela alcinha de trás. Mais um. Mais um. Essas linhas fininhas, eu prefiro trabalhar com linha grossa, sabe? Mas para fazer um chaveiro não dá para fazer com uma linha gigantesca, né? Senão ia ficar um chaveirão. Tem gente que gosta, né? Mas não é funcional. Às vezes chaveiro de banheiro, de porta de banheiro do trabalho é gigante, né? No último trabalho que eu tive, era assim, era um chaveiro gigantesco, para não perder, né? Porque tem sempre aquele que bota no bolso e leva para casa, sem querer. Prontinho, já fizemos a segunda carreira, 12 pontos baixos. Agora, um ponto baixo e um aumento. Ó, aí agora é normal, pegando as duas argolinhas, as 2 perninhas.
um ponto baixo, lembrando de colocar o marcador. No próximo, um aumento. Dois pontos no mesmo ponto de base. Um ponto baixo sozinho, 2 pontos no mesmo ponto de base, que é o nosso aumento. Um ponto baixo sozinho, 2 pontos no mesmo ponto de base, que é o nosso aumento. Um ponto baixo sozinho e o aumento. Fica bem apertadinho, tá vendo? E isso é bom porque não deixa buraco. Agora é o aumento. Pronto, essa foi a segunda carreira. Agora vamos para a terceira, que são 2 pontos baixos sozinhos e um aumento. Um ponto baixo, marcador, mais um ponto baixo, e o aumento. Prontinho. Temos 24 pontos baixos. Aí agora a gente vai fazer da quinta carreira até a 12ª sem aumento, 24 pontos baixos. Eu não botei nos materiais o marcador de carreira, porque além de serem poucas carreiras, a gente tem a receitinha escrita, é só ir marcando. Mas se quiser usar o marcador, porque agora, por exemplo, a gente vai precisar, né? Para marcar as carreiras que vem agora. É bom ter pra gente não se perder, tá bom? Então, ó, eu vou botar aqui que eu tô na quinta carreira, né? Na quarta carreira, né? E a partir de agora eu vou botando aqui no marcador para quando chegar na 12ª eu saber direitinho. Mas como são poucas carreiras, dá pra fazer. Eu vou fazer umas 2 carreiras com 24 pontos para vocês verem como é que já vai subindo, tá?
Aí depois vocês fazem aí, eu faço aqui e a gente volta para ver as diminuições, ok? Então vamos lá, vai fazer rapidinho, acelerado para não ficar muito monótono, tá? R$ 24 certinho. E a gente olha, ó, já tá dando uma subidinha, tá vendo? Ó, já tá dando uma emborcada. E assim vai até a 12ª carreira. Eu volto então com vocês na 12ª carreira, pra gente ver como é que faz para colocar o enchimento e começar a novidade, que é a diminuição. Até já, pessoal. Já fizemos as 8 carreiras, né? Da 5ª à 12ª, sem aumento, fica assim. Aí agora a gente vai começar a diminuir para ficar desse jeito aqui, o outro lado. E, como eu falei, é uma boa hora pra gente encher, porque começa a diminuir, fica pior para encher. Esse fio aqui eu costumo não cortar, eu dou uma enroladinha para ele ficar aqui dentro mesmo, porque não tem problema. Com relação à manta acrílica, que é o que eu uso, a gente poderia botar assim, um bololô e ficar direitinho, né? Mas eu não aconselho a fazer assim. Todo amigurumi, quando a gente enche, eu aconselho a botar aos poucos. Por quê? Porque às vezes você vai fazer o acabamento, você passa a agulha pelo meio aqui da manta. Se tiver um bolo muito compacto, muito cheio, muito homogêneo, você passa, quando você sai com a agulha do outro lado, a manta acrílica sai todinha pelos buraquinhos, aí fica feio, fica ruim. Então eu sempre aconselho a botar aos pouquinhos, vai colocando e vai vendo como é que fica, se tá cheio, se tá muito, se tá pouco, e vai ajeitando. Então, a princípio eu vou colocar esse pouquinho aqui para não atrapalhar da gente continuar trabalhando. E depois, aos pouquinhos a gente vai colocando mais um pouquinho. Aí no final vai estar um furinho de nada, vai ficar mais difícil, mas vai ser menos para colocar. Então agora vamos começar as diminuições. Na nossa receitinha aqui, são 2 pontos e uma diminuição. Então vamos lá. Normalmente eu faço um ponto, boto o marcador, mais um ponto, né, sozinho. Vocês repararam que eu troquei, né, porque não deu pra fazer. O roxo só deu até aqui, não ia dar pra fechar. Então vai ficar como tá o outro mesmo. Agora é a hora da diminuição. Já fiz 2 pontos sozinhos e vamos fechar 2 pontos num só. Como que a gente faz? Tem várias maneiras de fazer diminuição. Eu costumo fazer dessa maneira, no amigurumi. Eu pego a argolinha da frente de um ponto, pego a argolinha da frente do outro ponto do lado, né? E fecho normalmente o meu ponto baixo. Lembrando que a gente tá puxando o fio pela frente, né? E fecha. Aí, de novo, dois pontos baixos. Mais uma vez, ó, presta atenção para não pegar a argolinha errada. Esse aqui tá preso no ponto baixo que eu fiz, então não é esse, é o próximo. A argolinha da frente, a argolinha da frente do outro ponto e fecho normalmente. De novo, 2 pontos baixos. Vamos fazer essa carreira toda junta. A argolinha da frente de um ponto, a argolinha da frente do outro ponto, fecho normalmente o ponto baixo. E assim a gente vai. Enquanto a gente está fazendo aqui, eu quero falar sobre amigurumi, que eu falei de amigurumi, mas nem todo mundo sabe, tem ideia do que é o amigurumi. Amigurumi é uma técnica japonesa que permite a gente de fazer peças 3D.
bola, brinquedo, boneco. E geralmente a gente faz enchimento, a gente coloca enchimento, né? Para poder ficar no volume que a gente precisa. É muito legal, você pode fazer o que você imagina de amigurumi. Eu já fiz muito amigurumi. Eu já fiz não, continuo fazendo até hoje, né? Mas... estamos terminando, ó. 2 pontos. E a última diminuição. Fica bem apertadinho. O meu ponto é apertado. Prontinho. Eu tava com 24 pontos. Agora, se a gente contar, eu tô com 18 pontos. O próximo é um ponto baixo e uma diminuição. Então, a mesma coisa que eu fiz na outra carreira, só que só vou fazer um ponto sozinho. Lembrando sempre de botar o marcador, fica muito mais tranquilo para trabalhar. Mais uma relembrada. Uma argolinha da frente de cada ponto e um ponto baixo normal. Uma argolinha da frente de cada ponto, um ponto baixo normal. Prontinho. Agora, ainda tá um pouquinho, eu posso botar mais um pouquinho de enchimento, para depois não ficar muito difícil. Quando no final a gente ainda vai botar, mas é mais difícil, porque vai estar um furinho de nada. A próxima carreira é uma diminuição em cada ponto. E essa carreira a gente vai fazer a diminuição, em vez da gente pegar na argolinha da frente, a gente vai pegar na argolinha de trás, porque lembra que a gente precisa ter aquela argolinha para a gente prender a parte embabadada da embalagem do bombom. Então eu vou pegar... Como são todas diminuições, eu já começo com diminuição, né? Aí eu vou pegar a de dentro, para poder deixar essa argolinha aqui, para facilitar meu trabalho na hora de fazer o babado da embalagem do bombom. Peraí, vamos arrumar. A de trás e a de trás, aí é o contrário, porque a gente tá querendo deixar. Se não fosse assim, eu ia pegar as mesmas argolinhas da frente e não as de trás. Já diminui um. Vamos botar o marcador, porque depois a gente vai fazer o anel mágico invertido, é legal ter pra gente não se confundir. Ter o marcador pra gente não se confundir. Ó, a argolinha de trás de um ponto, a argolinha de trás do outro ponto. E eu faço meu ponto baixo. Daqui a pouco eu volto com os 3 pontos baixos pra gente aprender a fazer o anel mágico, tá bom? O anel mágico invertido.
Agora eu já coloquei mais um pouco, só vou botar esse pouquinho aqui pra vocês verem como que eu fiz. Eu peguei a agulha ou qualquer coisa mais fininha e vai colocando até ficar. Eu não quero muito duro, muito cheio, pra mim tá bom desse jeito. Então a gente já acabou, agora vamos fechar isso aqui com o anel mágico invertido do jeitinho que eu falei pra vocês. Vamos cortar o fio. Puxar. Aí agora a gente vai usar a agulha de tapeceiro para fechar. Tem 6 pontos aqui, né? Ó, esse aqui é o primeiro. Aqui tá o marcador. Eu venho de dentro para fora, pego a argolinha de trás, né, que a gente fala. Não, eu venho de dentro para fora, pego o ponto todo e puxo. Eu vou botar o marcador aqui, porque quem não tem experiência fica perdido, não sabe a hora de parar. Então, eu vou botar de volta aqui, porque eu tenho que fazer 6 vezes isso, né? Sempre de dentro para fora, pegando o ponto inteiro, as 2 perninhas. Tirar daqui, senão vai dar diferença. Ó, já tava nesse, agora é esse aqui. 3, né? 4, 5 e 6. Agora eu posso tirar o marcador. Se você consegue fazer sem o marcador, não tem problema. Só botei para facilitar as pessoas que estão começando. Aí eu puxo, ó, fica fechadinho, igual aqui desse lado. Fica ajeitadinho. Aí agora o encerramento, o acabamento, né? Você esconder os fios é um pouquinho diferente, de amigurumi é um pouquinho diferente. Você só vai colocar ele aqui e vai sair em algum furinho daqui. Aí, para dar uma segurança, você pega um outro pontinho e passa de novo em outro lugar. Sai em outro lugar. Pronto. Aí você puxa um pouquinho antes de cortar o fio. Puxa só um pouquinho para fora, corta e você faz assim, prontinho. Tá fechadinho, acabadinho, e ele estando lá dentro, ele não vai sair. Agora vamos fazer o babadinho, né? Para aparecer o papel de bala. Então vamos ver como é que faz. A gente vai pegar essa, eu vou começar pelo início aqui, onde tem 6 perninhas. A gente vai pegar essas perninhas aqui de fora e vai fazer o seguinte. Deixa eu só mostrar as perninhas. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5 e a 6ª tá aqui. Olha, eu puxei um pouquinho para evidenciar todas elas. Tá vendo? Essas que ficam diferentes aqui, são as da frente quando a gente fez puxando a perninha de trás. Aí, dentro de cada argolinha dessa, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma correntinha, vai fazer 3 pontos altos duplos e depois vai para a próxima argolinha e botar um ponto baixo para fechar. E nessa mesma argolinha que eu botei o ponto baixo, eu vou fazer uma correntinha, 3 pontos altos duplos. A gente vai fazer assim até ter 6 gominhos. Então, vamos lá. Peguei o primeiro aqui. É apertadinho mesmo, como para fechar aqui também é super difícil, é apertadinho, porque a gente tá fechando, né? Quando tá abrindo é tudo mais fácil. Eu puxo outro fio, né? Eu posso fazer da mesma cor também, se não quiser puxar outro fio. E a gente pode já ir dando uma prendida nesse aqui se quiser, ó. Então eu fiz aqui, ó, a minha correntinha, ponto alto duplo, né? Puxo 2 laçadas, venho no mesmo buraquinho aqui, ó, na mesma argolinha
e faço dois, e três. Pontos altos duplos. Aí eu venho na próxima argolinha, que tá aqui, ó, é esse aqui. E faço um ponto baixíssimo. Aí daqui mesmo eu já puxo uma correntinha e os 3 pontos altos duplos, mesma colinha. E 3. Venho na próxima argolinha, que tá aqui do lado, né? Faço ponto baixíssimo para prender esse gominho. Aqui mesmo eu faço uma correntinha e 3 pontos altos duplos, na mesma argolinha. E 3. Próximo. É muito justinho. Quem tá começando tem que ter muito cuidado. Até quem tem experiência tem que ter, para não pegar lugar errado, para não pular, não deixar de pegar o que tem que pegar. Ponto baixíssimo. Para prender uma correntinha e 3 pontos altos duplos. Eu dei uma paradinha de gravar porque o vizinho tava martelando aqui, tava um barulhinho meio enjoadinho. Eu voltei, terminei então os 6 gominhos e vou voltar só para ver como termina. A gente vai fazer o ponto baixíssimo na primeira argolinha do primeiro gominho. Fazer o ponto baixíssimo, cortar a linha e fazer o acabamento daquele jeitinho que a gente fez no corpo do bombom. A agulha de tapeceiro, a gente puxa o fio para dentro do próprio amigurumi. Não tem mistério, eu acho que é até mais fácil esse tipo de acabamento do que o acabamento normal, que a gente tem que se preocupar se não tá aparecendo, né? Aqui não, coloca aqui. Para dar mais uma segurança, a gente bota mais um pouco, enfia mais um pouco, mas como a linha é de cor diferente, eu não posso pegar outro ponto. Eu tenho que entrar no mesmo buraquinho que eu saí aqui, senão vai ficar aparecendo uma... Boto em outra direção e pronto. Dou aquela puxadinha, corto e ajusto. Esse aqui eu vou fazer a mesma coisa.
Ah, mas tá fininho, tá pequenininho, não vai dar para eu puxar. O que que a gente faz? A gente coloca a agulha na direção que a gente quer. Aí vem com a linha que tá curtinha, coloca na agulha e puxa. Pronto, já ficou toda lá dentro. Depois a gente vai arrumar direitinho aqui. Então, um lado já tá pronto. Vamos fazer esse outro lado aqui, pelo menos o comecinho, porque lembra que eu falei no início que a gente aqui desse lado a gente vai ter 12 argolinhas dessas. Por quê? Porque a gente, no fechamento, as duas argolinhas ficam aparecendo. Voltou o vizinho voltou com as marteladas. Desculpa aí, gente. Então, olha aqui, ó, tá vendo? Vou mostrar que nem eu mostrei o outro. Ó, essa aqui tá bem mais visível. 1, 2, 3, 4, tá tudo aqui, ó. Como eu tenho 12 e eu tenho que fazer só 6 gominhos, o que que eu tenho que fazer? Eu vou pular. Eu começo com a primeira argolinha, faço o gominho e depois eu vou pulando, que aí dá certinho 6 gominhos como a gente precisa. Então, vamos lá. Puxei uma correntinha, 3 pontos altos duplos. Casa geminada é assim. Tudo que o vizinho faz, a gente acaba escutando. Mas não tem problema, não é isso que vai estragar o nosso vídeo. Um ponto alto duplo. Aí agora o ponto baixíssimo. Seria que ser nesse aqui, mas lembra que a gente falou que tem que pular um ponto? Então eu não vou fazer nesse primeiro aqui, eu vou fazer nesse segundo aqui. Ponto baixíssimo, correntinha, 3 pontos altos duplos. Pulo esse, que é o próximo, e pego o seguinte. Ponto baixíssimo, e assim eu vou até o final, quando eu tiver com as correntinhas, com os gominhos prontos, eu volto pra gente encerrar, montar o chaveiro. Até já. Já terminei. A gente pode colocar aqui ou aqui. Eu acho que vai ficar mais bonitinho aqui. Aí eu venho aqui, ó, na parte que tem os fechamentos, que é um pouquinho diferente. E vou colocar uma dica. Eita! Fugiu. Ó, a gente vai pegar a argolinha desse jeito. Aqui tá a parte que elas se encontram, que é aberta, né? Pego assim, puxo essa mão pro meu lado e essa mão pro lado de lá. Ou ao contrário, tanto faz. Assim. A gente abre dessa maneira, porque se eu abrir assim, depois eu não consigo mais botar redondinho. Se eu abrir dessa forma, depois é só devolver esse aqui pra lá e fica certinho.
Aí eu vou passar aqui dentro de um pontinho. Venho com a minha correntinha, coloco aqui. E agora eu vou fechar. Como que eu vou fechar? Fazendo o movimento contrário. Essa agora vai para lá e essa agora vem para cá. Pronto. Fechadinho, bonitinho e continua uma argolinha redondinha. Ok? Tá pronto o nosso chaveiro. Tem até 2 dessa vez. O nosso chaveirinho de bombom. Tá? Agora, os enfeites, as coisas vocês colocam conforme a criatividade de vocês. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Que Deus nos proteja e nos ilumine. Tchau.